para mim e para a sua vida, um filho dessa igreja, filho nosso, filho na fé desse lugar, Mateus, vem cá Mateus, Mateus Queixi Michina Cartacho, não é isso? Cartacho Michina, é o contrário, mas a ordem não vai influenciar, né, irmão? Mateus, ele, filho dessa casa, como eu acabei de falar, filho na fé nosso, e está lá passando um ano em São Paulo, juntamente com a sua esposa, Rebeca Michina, né, que está ali, e ele foi convidado pelo nosso pastor para trazer a palavra. Ele vai falar mais um pouco dele, vai falar sobre um pouco sobre esse ano que ele está vivendo, mas sentado como você está, levante suas mãos, vamos abençoar. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos mais uma vez a tua bênção sobre Mateus, que trará a tua palavra para a tua igreja nessa noite. Nós cremos que o Senhor continuará a ministrar o nosso coração. Abençoa-o em nome de Jesus. Amém. A paz, amém? Eu estava saudade dessa casa, 6 meses sem vir aqui, meu Deus do céu. Eu não sabia que fazia tanta falta, sério. Eu e a minha esposa, juntamente com a Estezinha, que também é dessa casa, a gente está lá passando um ano lá em São José dos Campos, que fica em São Paulo, numa escola ministerial para liderança, para que em dezembro, já, vamos voltar para ficar, em nome de Jesus. E aí a gente veio para cá nesse tempinho para matar a saudade da nossa família biológica e da nossa família espiritual, dos nossos pastores, dos nossos irmãos. Amém? O pastor já falou, né? Meu nome é Mateus, Rebeca, minha esposa ali, linda, maravilhosa. E vou falar hoje um pouco sobre algo que o pastor Murilo comentou aqui até, que é sobre paternidade. Paternidade é algo que Deus falou muito comigo esse ano, tem falado muito comigo, e o tema é assumindo a identidade de filho. Porque não tem como irmos para a glória sem ser filho de Deus através de Jesus Cristo. Como o pastor Múcio falou no domingo, Jesus é quem cura, Jesus é quem liberta, Jesus é quem salva. Então não tem como viver sem falar de Jesus, sem falar do amor de Jesus em nós. E o primeiro ponto que eu quero falar é sobre largar a mentalidade de escravo e viver com a mentalidade de filho. E é muito interessante porque Moisés, acho que todo mundo conhece a história de Moisés, mas Moisés, quando ele nasceu de hebreu, né? Ele é hebreu, e aí passou 40 anos da vida dele, os primeiros 40 anos, como filho do faraó. Ele era um príncipe lá. Só que ele precisou passar esses 40 anos para ter uma mentalidade de rei. Porque não tem como um escravo libertar outro escravo. Mas um filho, ele liberta escravos. E nesse tempo, o mais difícil para Moisés, quando foi tirar o povo do Egito, não foi os milagres que o Espírito Santo ia fazer, não foi a mente de Faraó, esse não foi o mais difícil. O mais difícil para Moisés vinha logo após, que era tirar a mentalidade de escravo dos hebreus, porque eles foram libertos da escravidão, mas a mentalidade de escravo ainda permanecia neles. E será que a gente ainda está com a mentalidade de escravo? Por mais que às vezes a gente tenha aceitado Jesus, está aqui louvando, adorando o Senhor, mas será que a gente ainda tem a mentalidade totalmente de filho, ou será que a gente ainda tem mentalidade de escravo? Quando os hebreus foram atravessar o Mar Vermelho, eles ficavam, e agora a gente está aqui, o que é que vai fazer? A gente vai morrer. E aí estava culpando, ou seja, estavam murmurando lá. E o que Deus falou comigo é, quando marchamos com a mentalidade de escravos, nós ficamos 40 anos no deserto. Mas quando marchamos como os filhos, acessamos a promessa. Nós precisamos entender que precisamos ter a mente de Cristo, que Ele é o nosso Pai, que Ele está conosco em todo momento.
E o que me veio agora é que, quando nós chegamos na casa do Pai, nós temos intimidade, né? Do nosso Pai biológico. A gente tem intimidade. A gente chega, vai em todos os cômodos da casa, já abre a geladeira lá, já vê o que é que tem. Eu cheguei agora de viagem, lá de São Paulo, e vim pra cá e vou na casa da minha mãe. Fui lá visitar minha mãe. Primeira coisa que eu fiz foi abrir a geladeira assim, deixa eu ver o que é que tem nessa geladeira linda, maravilhosa. Já fui pegando um monte de coisa, porque eu tenho intimidade. E com o Pai é a mesma coisa. Precisamos construir uma intimidade. Quando o povo entendeu a paternidade, quando o povo entendeu que tinha que confiar em Deus, foi destravado o destino deles. Quando entendermos que nós somos filhos, muda tudo. Não quer dizer que a sua vida vai ser maravilhosa, vai ser perfeita, vai ser fácil, vai ser 1000 maravilhas. Não tem nada a ver. Mas Ele está com a gente todo momento. E Ele é fiel para cumprir tudo que Ele já prometeu para você. Existem muitos cristãos que têm uma vida rasa, porque está vivendo a vida de escravo. No sistema de confiança, na parte de confiar, nós não confiamos em Deus. Nós preferimos confiar nos homens. Vou dar um exemplo aqui. A gente é muito baseado na visão. Talvez muitos de vocês já andaram de avião e de Uber, certo? Quando você chega lá, você chega para o piloto ou para o motorista e faz: olha, me passa aí seu currículo, que eu vou ver se você já tem tantos anos de experiência, se você é profissional mesmo, se você tem uma CNH lá. Eu quero ver se você tem. Pergunta? A gente não pergunta. Mas a gente pensa assim: ah, não, ele é especialista, ele vai me levar até o final do meu destino. Agora, quando Deus fala alguma coisa para você, porque você não consegue ver, você não confia totalmente. Agora, um Uber que você não conhece, um piloto de avião que você não conhece, nem vê a cara, né, do piloto quando você entra no avião. A gente confia que ele vai levar a gente até o destino final. Mas eles são homens, são falhos, vão errar. Mas Deus, Ele não erra com a gente. Quando Ele dá uma palavra, acabou, é isso, vai se cumprir. Ele não é homem para que minta, Ele não é homem para que venha mudar a palavra dEle. Nós precisamos confiar totalmente em Deus. Chegou ao ponto de que a gente está confiando mais em pessoas que a gente nunca viu, porque a gente pode ver, do que confiar naquele que já cumpriu várias promessas na sua vida, na minha vida. Irmãos, eu estou falando isso porque a gente passou por muitas coisas lá em São José dos Campos. Não é só 1000 maravilhas, tá lá estudando a palavra e tudo mais, aprendendo mais de Deus, amém. E é incrível, gente, é perfeito, maravilhoso. Temos aprendido muito. Só que também acontecem coisas que nos deixam tristes. Eu acho até que meus sogros estão escutando em casa. Lá em São José dos Campos aconteceu o momento mais difícil que eu e a Rebeca a gente passou no nosso casamento. Não entre eu e ela, mas numa situação que aconteceu, que foi o meu sogro. O meu sogro, ele passou por um problema de saúde muito grave, passou vários dias internados na UTI. Os pastores sabem disso, eles estavam acompanhando. E ele não só ficou tão mal lá na UTI, mas como o coração dele chegou a parar. O coração dele parou, mas ele foi reanimado. Para honra e glória do Senhor, ele está bem. Mas a gente estava longe e vendo toda essa situação, e no meio das aulas, no meio de entrega de trabalho, e aí o que é que a gente faz? E Deus estava esmagando a gente. Parecia que tinha pego um monte de cacho de uva, né, para preparar. Eles fazem como esmaga, né? Foi o mesmo processo que a gente sofreu ali, foi esmagamento. Eu e a minha esposa, a gente foi esmagada para confiar 100% em Deus. E não tem coisa melhor. A gente ficou lá, a gente até brinca. Olha a Chamariz é o nome dele, né? Olha a Chamariz. Eu acho que você só teve esse daí só para Deus tratar na Rebeca e em mim. Porque não tem condição. Porque quando a gente decidiu confiar 100%, ele ficou novinho. Eu até brinco.
Rapaz, esse bicho aí é forte demais, viu? É forte. Mas para honra e glória do Senhor, ele está bem. A gente está ficando lá nesse tempo, nessa semana. A gente está ficando lá com ele. Está sendo bênção. Mas o que eu quero falar é que confie. Nós confiamos e ficamos lá, porque se a gente tivesse vindo para cá, ele estaria na UTI. Eu não ia poder nem entrar, não ia poder fazer nada. Mas nós sabemos que o Espírito Santo estava com ele todo momento, estava cuidando, estava colocando a mão poderosa sobre ele, estava confortando nossos familiares, nos confortando, e isso nos bastou. Mais um pouco para frente da história de Moisés, ele manda 12 espias para ver a terra prometida. Dos 12 espias, 10 voltam com uma mensagem de medo, de desesperança, de que não ia dar certo. Em Números 13, 31 a 33 fala: mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. E disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enoque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Queria dar ênfase aqui no final. Diante de quem parecíamos gafanhotos. Sabe o que é isso? É quando a gente está no meio de uma tribulação, de um trabalho, a gente fala: é muito difícil, eu não sou inteligente o suficiente, eu não posso fazer isso, eu não tenho capacidade para isso. Era a mesma coisa que esses espias estavam falando: eu sou um gafanhoto comparado a isso. Mas não é. Se Cristo disse que é para você ir, que você pode sim. Mas o Satanás fica colocando na nossa mente que nós não podemos, que nós somos fracos, que nós somos frágeis. Mas não somos, porque em Cristo Jesus Ele nos fortalece. E se nós formos olhar Josué e Caleb, eles voltaram com a mentalidade totalmente diferente. No capítulo 14 você pode ver que fala: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fosse pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Isso é mentalidade de filho. Por mais que parecesse muito difícil, por mais que as pessoas falassem que não podiam, eles olharam: amigo, eu vou devorar como se fosse pão. Isso daí não é nada para a gente. Precisamos confiar. O que não confia é escravo. O que confia na palavra é filho. Glória a Deus. Segundo, assuma sua condição de filho espiritual. Eu vou falar um pouco sobre a parábola do filho pródigo, uma das parábolas mais conhecidas. E um versículo específico fala, que é o Lucas 15, 22. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. A história do filho pródigo é incrível. De lá você pode ter várias interpretações que o Senhor pode falar conosco através de paternidade. Mas o que hoje eu vou focar é que quando o pai encontrou o filho voltando para casa, ele estava lá, ele foi o primeiro a ver. O pai foi o primeiro a ver, foi o primeiro a chamar, a convidar ele. E disse: tragam a melhor roupa. Sabe o que as roupas significavam? Uma mentalidade nova, uma metanoia, uma transformação. E esse pai representa Jesus. Jesus, ele que vai dar a metanoia, a transformação de mente para as nossas vidas. Só através de Jesus podemos viver em plenitude, 100% satisfeitos da graça dele. Pois não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforma-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
próximo objeto foi um anel. O anel, ele significava autoridade. Com o anel, naquela época, eles podiam comprar as coisas através daquele anel, porque o anel, ele tinha um brasão da família, representava essa autoridade, mas representava outra coisa também, a aliança. Nós precisamos ter uma aliança com Deus. E muitas vezes a gente fala assim, eu quero ter mais intimidade com Deus, eu quero ter mais intimidade com o Espírito Santo, quero aqui ter uma intimidade assim, sobrenatural. Mas sabe o que falta? Muitos querem intimidade com o Senhor, mas não querem ter aliança. Quando tem aliança, tem compromisso. Nós precisamos de compromisso com o Senhor, com o reino de Deus. Não é de qualquer jeito. É da forma que a palavra fala que é. Herança é uma questão de filiação e não de merecimento. E as sandálias? As sandálias naquele tempo, o que é que significava? Os escravos, eles não andavam calçados, eles andavam descalços. E ao dar a sandália para o filho, ele estava dizendo, meu filho, você está liberto. Eu estou te liberando. Você é livre. Em João 8,32 fala, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E quem é a verdade? É Jesus. Então Jesus, ele está preparado com as sandálias aqui, com o anel, com as roupas novas, para que possamos aceitar Ele. Porque ninguém vai ao Pai, senão pelo Filho. Se o problema aqui dessa terra não fosse a filiação, Deus não teria mandado Jesus. O primeiro órfão foi Satanás. E por isso ele quer, de todas as formas, pegar a gente e dizer, você não pode, você não consegue, você não é filho. Na palavra fala que somos adotados pelo Pai, somos filhos adotivos. E sabe quão forte isso é? Porque durante muito tempo a gente tinha assim, se eu falar por exemplo, se eu tivesse um filho adotivo e fosse falar, o maior medo dessa pessoa se sentir mal e tudo isso. Mas é muito forte você dizer que é filho adotivo. Na palavra ele fala que nós somos, aqui se eu não me engano, em Romanos 8,15, que nos adota como filhos. Naquela época, quando você tinha um filho, você podia deserdar ele, um filho biológico. Você podia deserdar, deixava de ser seu filho. Agora, se você adotasse um filho, era seu sempre. Você não poderia deserdar o seu filho adotivo. E Deus, ele está falando que Ele nos adotou como filhos ao aceitarmos Jesus. Então Ele está dizendo assim, no momento que eu lhe adoto, eu não deserdo você. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Já estou chegando no último ponto, que é renove diariamente o seu relacionamento com Deus Pai. E Lucas 15:23 fala, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos. Qual o maior sentimento quando estamos em uma festa de amigos íntimos? É de alegria, felicidade, tá alegre a mil, assim, gritando, erguendo as mãos, pulando. E tem que ser assim, alegre. E nós precisamos renovar isso todos os dias no Senhor. Não adianta hoje eu estar aqui alegre porque aconteceu algo bom na nossa vida, mas amanhã que aconteceu algo ruim, eu só vou ficar para baixo e depois também. Não, nós temos que a todo momento renovar esse relacionamento com Deus Pai. E como podemos fazer isso? Chame Deus de Pai. Parece algo simples, mas
a Rebeca chamava minha atenção sempre, porque toda vez que eu ia orar, eu sempre orava assim: Senhor Pai, Deus, El Shaddai, grande eu sou. E ela, oxe, por que você não fala Pai? E depois eu fiquei me perguntando, por que eu não falo Pai? Porque eu tinha um problema de filiação. E aí eu comecei a orar: Pai, meu Pai, Paizinho. E aí foi curando em mim esse senso de paternidade. Cultive intimidade. Quando você tem um amigo, você não passa 2 minutos conversando com ele e já está íntimo. Você passa dias, meses e anos para ter uma intimidade de falar tudo que você tem. E com Deus é a mesma coisa. Quanto mais você conversa com Ele, mais você se torna íntimo. Sinta-se protegido por Deus. Confie na provisão. Reforce a sua identidade de filho. Desfrute dos seus direitos. Nunca se sinta só. Irmãos, eu vou dizer um negócio sobre isso: nunca se sinta só. Quando a gente estava lá em São José dos Campos, por mais que a gente estivesse vivendo, vamos dizer assim, numa bolinha, né, de todo mundo estudando, tinha vezes que a gente olhava um para o outro e dizia: será que a gente está só? Porque está tudo isso acontecendo lá em Maceió e a gente está aqui. Mas Ele está com a gente em todo momento. Em todos os momentos Ele está com a gente. Então, quando acontecer algo difícil na sua vida, se você estiver passando algo difícil hoje, você olhe onde Jesus está nesse momento. Eu tenho certeza que Ele vai falar no seu coração, que Ele está contigo. Siga o exemplo de Jesus. Contagie os outros com a visão da filiação. Porque hoje vocês são filhos. E vocês vão passar isso para as outras pessoas. Que elas podem, que elas conseguem, por meio de Jesus Cristo. E seja sensível à ação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele habita em nós e está falando o tempo inteiro aos nossos corações. Gálatas 4:6 fala: e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama: Abba, Pai. Romanos 8:15: pois vocês não receberam um espírito que o escravize, para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do quais clamamos: Abba, Pai. Aleluia. João 1:12: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Todos aqueles que creem podem ser chamados filhos de Deus. E eu gostaria que a igreja fechasse os olhos. Porque Jesus, ele está falando que chegou a hora de voltar para casa, meu filho. Chegou a hora de você realmente me chamar de pai. Porque muitos brasileiros, muitas pessoas falam: Deus é pai. Mas será que você se sente filho? São coisas distintas. Deus é pai, mas você se sente filho? E eu vou fazer uma pergunta para você. Se você hoje quer aceitar Jesus como seu Senhor, único e suficiente Salvador, levante sua mão para que eu possa orar por você. Jesus, ele está de braços abertos, falando: filho, eu estou te esperando, com roupas novas, com um anel e com a sandália. Você é livre. Em nome de Jesus, você é livre. Ou talvez você passou um tempo longe, você já entregou sua vida a Jesus, mas não se sente filho de Deus.
Abra o seu coração para que você possa hoje experimentar definitivamente a paternidade, a filiação que Jesus tem para a sua vida. Se é você, levante suas mãos. Levante sua mão, está todo mundo de olhos fechados, a igreja está orando. Amém, glória a Deus. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém. O Pai me adora.